Glória a Deus. Feche teus olhos mais uma vez. O Espírito do Senhor está nesse lugar. O Espírito do Senhor está nesse lugar, e aquele que tem ouvidos, ouça. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Às vezes o Senhor vem como uma brisa leve. Às vezes o Senhor vem como um furacão. Às vezes o Senhor vem como fogo. Às vezes Ele vem como água. Às vezes o Senhor vem através da voz de uma pessoa que você conhece. E às vezes o Senhor fala através da voz de uma pessoa que você não conhece. Às vezes o Senhor ministra algo profundo em alguma coisa muito simples. E às vezes o Senhor ministra algo muito simples em uma situação muito profunda. Mas em tudo isso, em todas essas situações, nós temos a certeza de que nós estamos na presença de um Deus vivo. Na presença do Espírito Santo. O Espírito Santo não é uma energia. O Espírito Santo não é uma força que vem ou um desequilíbrio no campo magnético que faz você sentir alguma coisa. O Espírito Santo é o próprio Deus. E Ele carrega tudo aquilo que Deus é. É por isso que Ele fala, é por isso que Ele sente, é por isso que Ele ouve, é por isso que Ele se move, é por isso que Ele caminha no meio de nós. E Ele se faz presente nesse lugar. Feche teus olhos. Imagine por um segundo o Espírito Santo caminhando aqui no meio, sorrindo para alguns de vocês, cumprimentando algum de vocês, procurando corações que estão sedentos, procurando ouvidos que estão atentos ao que Ele tem a dizer. Buscai ao Senhor enquanto Ele se pode achar. Invocai-o enquanto Ele está perto. Busque ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto Ele está perto. Busque ao Senhor enquanto se pode achar. E invoque o Espírito de Deus enquanto Ele está perto. Quiere bastoria na 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 maserie. Quiera na 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 mama maso. Quiere ya na 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 masorie. Quiera na 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 mama maso. Quiera na 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 na. Ye kana na na mama mama she. Korie. Querie. O Senhor é maior do que a tua aflição. O Senhor é maior que a tua dor. O Senhor é maior que a tua busca.
O Senhor é maior que a tua vida. O Senhor é maior que a tua existência. O Senhor é maior que a tua história. O Senhor é maior do que essa igreja. O Senhor é maior do que esse ministério. O Senhor é maior do que o governo. O Senhor é maior do que todos os governos. O Senhor é maior do que todos os líderes políticos que exercem poder sobre a face da terra. Ele é maior. Ele é maior. O que o seu coração deseja hoje? O que o seu coração anseia hoje? O que o seu coração quer? O que o seu coração quer? O que o seu coração quer essa tarde? O que o seu coração quer esse dia? O que o seu coração quer? Que os céus fechados se abrem, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. E os céus fechados se abrem, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança. Que os corações fechados se abram e teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram e o teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Ele é o grande Deus. Ele é o grande Deus. Encontra corações abertos ao teu mover. Encontra os corações abertos ao teu mover, Jesus. Encontra os corações abertos a receber aquilo que o Senhor tem para hoje. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, Senhor. O teu alimento, o teu alimento, o teu alimento, o pão vivo que desceu do céu, o pão vivo que desceu do céu, o maná que alimenta o teu povo e que não permite que o teu povo pereça. Que era bastore candararararaba, que era balanana mamamase, que Palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 16. Jesus conta uma parábola dizendo: ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. Nem se põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, a vasilha rebentará, o vinho se derramará e a vasilha se estragará. Ao contrário, põe-se
vinho novo em vasilha de couro nova, e ambos se conservam. Amém? Pode sentar. Vasilha de couro, remendo de pano. O que o Senhor está dizendo aqui? O Senhor está usando uma parábola muito simples. Ele diz o que ele está querendo dizer. Quem vai usar um pedaço de pano novo para remendar uma roupa velha? Isso não faz muito sentido. Da mesma forma, ele usa algo que era muito palpável para aqueles que o ouviam. Essa vasilha de couro, numa outra tradução, é chamada de odre. O odre, eu acho que eu tenho uma foto do odre. Pode colocar a foto para mim? O odre era um recipiente feito com pele de animal. Vai tirar eu de trás lá do odre, né? Ai. O odre era um recipiente feito com pele de animais. Normalmente, pele de cabra. Eles curtiam esse couro de animal, costuravam ele muito bem costurado, para que não ficasse nenhum espaço aberto, e ali depositavam líquidos, água e vinho. Só que o que acontecia? Quando se colocava o vinho dentro de um odre, o vinho passa, esse está mais estiloso, né? Olha lá, né? Super bonito. Podia usar assim igual uma pochete assim na frente, né? Aqui assim. O que acontecia? Quando se colocava vinho dentro do odre, o vinho ele passa por um processo de fermentação. E essa fermentação, ela vai liberando alguns gases e vai fazendo com que aquele recipiente se expanda. Como é um recipiente orgânico, um couro, esse recipiente ele ia inchando, ia ficando mais elástico, mais largo, até o seu limite. E, coincidentemente ou não, né, no momento em que o processo de fermentação parava de acontecer, o couro já tinha se expandido o máximo que ele podia. E aí Jesus está dizendo uma coisa que os discípulos que estavam ouvindo já sabiam, que se você usasse esse mesmo recipiente, que já estava esticado pelo primeiro vinho que havia sido colocado, para colocar um vinho novo, esse vinho novo ia começar um processo novo de fermentação, e ia tentar expandir ainda mais esse recipiente de couro, que é o odre. Mas esse recipiente não aguentaria, e ele certamente se romperia, nós perderíamos o recipiente e perderíamos também aquele vinho novo que estava sendo colocado dentro daquele recipiente. Jesus está contando isso porque os discípulos de João Batista estavam rodeando ele, perguntando o porquê ele e os seus discípulos não jejuavam conforme aqueles da tradição judaica jejuavam. Então Jesus explica rapidamente que enquanto o noivo está presente, ninguém jejua, mas que haveria um tempo em que o noivo lhe seria retirado e então jejuariam. Então Jesus está falando de um novo tempo, onde o noivo não estaria mais com ele, mas esse é um assunto para um outro momento. E aí Jesus entra nessa parábola. Jesus está dizendo o quê? Que aquilo que ele ensina, que aquilo que ele traz, não vem para consertar uma religião velha, algo que já era velho, uma tradição velha ou uma vida velha. Mas ele vem para estabelecer algo novo a partir dele. A partir dele. Isso era o que Jesus estava ensinando para aqueles homens, naquele momento, quando ele contou essa parábola. Mas isso vale para mim e para você hoje. Porque a palavra de Deus, ela se renova todos os dias. E ela continua sendo novidade de vida para aqueles que creem nessa mensagem. E Jesus está dizendo para mim e para você que aquilo que ele traz não é para consertar a sua vida, consertar aquilo que estava velho, mas é para estabelecer algo novo.
totalmente novo. Totalmente novo. Deus procura, nós temos ouvido coisas maravilhosas aqui esses dias, não é verdade? Ouvimos que Deus procura uma igreja, um santuário, onde Ele possa repousar o peso da sua glória, onde a sua presença possa habitar. Nós ouvimos também que o reino de Deus já veio em Jesus, e veio para anunciar também um reino que está por vir. E nós, homens e mulheres de Deus aqui nessa terra, carregamos esse reino dentro de nós. Nós também ouvimos que a vida no Espírito, ou a vida de Deus, ela é estabelecida debaixo de um padrão registrado nas Escrituras, padrão esse que é o próprio Deus que estabelece. E nós também ouvimos que aquele que deseja beber da água da vida, que é o próprio Deus e do seu Espírito e dos seus ensinamentos, vai ter uma fonte que jorra de dentro dele, que jorra vida de Deus. E eu acredito ainda, quase certeza, vamos perguntar aí, que no meio de todas essas palavras que foram ministradas a partir do púlpito, muitos de vocês ouviram palavras específicas para as vidas de vocês. Quem aí recebeu uma oração e ouviu palavras específicas? Ou ao ouvir a mensagem que vinha do púlpito, Deus falou algo específico no teu coração? E a pergunta que eu faço diante de tudo isso é uma pergunta pastoral. Porque Ângelo já está lá em Baltimore, não é Baltimore, tá? O pessoal achava que ele morava nos Estados Unidos, né? Em Baltimore, não. Ângelo já voltou para Baltimore. Yuri e Carol acho que estão indo hoje ou amanhã de volta para Campo Grande. Pastor Douglas, né, está pregando hoje aqui em Curitiba em outra igreja, mas amanhã ele já vai estar indo embora. Mas eu vou ficar aqui. Pastor Silas vai ficar aqui. Quero aproveitar e honrar a vida do pastor Silas, né? Pastor, obrigado por confiar na gente e deixar a gente fazer isso aqui. Obrigado mesmo. Que Deus seja louvado através da vida do Senhor e pelo exemplo do Senhor estar aqui sentado, ouvindo todas as mensagens, interagindo com as pessoas. Obrigado mesmo, pastor, de todo o coração. O Senhor tinha alguns preletores aí que o Senhor não fazia ideia de quem que era e confiou. Graças a Deus deu certo, né, pessoal? Amém. Amém. O pastor fez até uns novos amigos aí. Mas, enfim, essa minha palavra é uma palavra pastoral. Porque a pergunta que eu me faço, e com certeza é a pergunta que muitos de vocês fazem a partir daqui, é o que eu faço com isso agora? O que isso tem a ver com a minha vida? Como eu aplico isso na minha vida? E a resposta vem através dessa parábola de 2 versículos. Ninguém usa um tecido novo para remendar uma roupa velha. E ninguém põe vinho novo em odre velho, porque se faz isso, esse odre se rompe, o recipiente se perde e o vinho se perde. E isso é maravilhoso, porque o nosso Deus, Ele nos dá a oportunidade, mais uma vez, de nós olharmos para Ele e nos convertermos. Ah, pastor, mas eu já sou convertido. Será? E se converter a Ele, ou seja, voltar a minha vida diretamente para o Senhor e caminhar na direção daquilo que Ele tem. Ele tem. Anulando as distrações, anulando aquilo que me atrapalha, me desprendendo daquilo que me impede de caminhar. Isso é um processo de conversão. Quando o Senhor fala a respeito do vinho novo de Deus para a nossa vida, é sem dúvida tudo isso que vem quando o Espírito da verdade se manifesta nesse lugar e fala conosco. É tudo isso que tem sido derramado nesses dias. Jesus não vem com essas palavras para remendar os buraquinhos que tem na tua vida e nem te fazer se sentir empolgado para você ir embora e pensar, uau, que legal que foi hoje. Mas Ele vem para estabelecer um novo padrão, uma nova história a partir desse momento de conversão.
E o couro do odre velho já não tem mais elasticidade suficiente para expandir e receber aquilo de novo que Deus está ministrando nas nossas vidas. Sabe o que acontece? Vou usar a imagem aqui dos judeus, que eu aprendi com o pastor Silas no domingo. O Espírito Santo vem e ministra algo muito forte aqui, no centro das minhas emoções, no centro dos meus sentimentos. Quem aqui que quando está no meio do louvor e sente a presença do Senhor ao redor? Quem aqui quando está recebendo uma oração de um ministrador, de um pastor, não sente aquela convicção assim de que, cara, nada vai te impedir de viver aquilo que Deus tem, nada vai te fazer pensar diferente, nada vai te barrar, não tem mais dificuldade financeira, não tem mais problemas, não tem mais nada. Naquele momento em que você está sendo ministrado e que o Espírito Santo está ministrando, falando, tocando, movendo, você tem a maior convicção da sua vida: eu nasci para viver para Deus. Mais alguém? Você tem essa convicção? Aí esse sentimento está ali borbulhando. Aí o culto acaba. Aí você levanta daqui, sai, entra no carro. Aí aquilo que foi ministrado aqui começa a subir. Está fervendo, aí sobe, né? Ele vem subindo, ele vem subindo, ele vem subindo. E quando ele chega aqui, ele encontra um odre velho. Um odre velho que não consegue mais expandir, que não tem mais elasticidade. Aí, esse odre velho fica assim: não consigo esticar mais. Isso aí não cabe. Esse novo não cabe. Aí esse vinho rasga aquele odre velho, e tudo aquilo é derramado e se perde. A única forma de nós costurarmos, fabricarmos um odre que vai sustentar o novo, que vai aguentar esse novo de Deus e que vai conduzir esse novo de Deus, porque o odre era um recipiente que conduzia isso para outros lugares, não era como um barril ou um jarro de pedra, mas algo portátil, algo que vai conduzir esse novo de Deus aonde você for. A única forma de nós costurarmos, fabricarmos um odre novo que vai aguentar aquilo que é novo de Deus, é pela mão do Espírito Santo, com um tecido ou uma pele que é o conhecimento de Deus. É a mão do Espírito Santo que vai costurando aquilo que é conhecimento de Deus. É por isso que quando eu leio a minha Bíblia, eu não leio a minha Bíblia como informação. Eu não estou aqui, lógico, é um livro histórico, sim. Tem informação? Sim. Tem bons ensinamentos para qualquer pessoa, digamos assim, como um livro filosófico? Sim. Mas quando eu e você, que amamos Jesus, lemos esse livro, nós lemos ele debaixo de um ministrar, de um falar do próprio autor do livro, daquele que inspirou homens e mulheres para escrever esse livro. Por isso, é com a mão do Espírito Santo e um tecido que é o conhecimento de Deus que é adquirido através da sua palavra, é que nós podemos então fabricar um odre novo. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Um odre velho é preso à religiosidade. Um odre velho pensa mais naquilo que não pode fazer e carrega isso como um fardo, porque ele tem que manter a aparência. Então ele fica pensando: não, eu não posso fazer isso. Não, eu não posso fazer isso. Não, eu não posso. Isso vai se tornando um fardo, porque ele precisa manter a pose de crente. Um odre velho, ele busca segurança nas suas práticas religiosas, nos seus rituais, na sua rotina gospel, né? E o culto passa a ser um dever. Eu tenho que ir no culto. Simplesmente um
dever, uma obrigação. O odre velho, ele se coloca num status de homem de Deus, de mulher de Deus, mas ele não vive uma vida como testemunha de Cristo. Um odre velho faz seus planos e depois pede para Deus abençoar. Quer dar dica para Deus, né? Um odre velho acredita que bênção e prosperidade tem a ver com a realização dos seus sonhos. Um odre velho acredita que bênção e prosperidade tem a ver com aquisições e bens materiais. Um odre velho raramente se quebranta na presença manifesta de Deus. Um odre velho acredita que o evangelho está mais ligado a uma filosofia de vida do que uma definição completa de vida verdadeira que se inicia e se encerra na pessoa de Jesus. Um odre velho não lembra da última vez que uma pessoa veio a Cristo através da vida dele. Um odre velho raramente ora por alguém fora do contexto de igreja. E um odre velho se move pouco nos dons espirituais. Porque às vezes, aquilo que é do Espírito não cabe. Não tem mais elasticidade nesse odre velho. Agora, o odre novo. Estão comigo? Agora o odre novo. Ele vive a liberdade de dizer não ao pecado. E ele se alegra na obediência a Deus. Quando nós nos ocupamos com as coisas que nós temos em Deus, a gente não está preocupado com as coisas que a gente não pode fazer. E a gente se alegra em obedecer a esse Deus, porque é um prazer obedecer a Deus, porque na obediência de Deus há vida, há alegria. E esse odre novo, ele carrega essa alegria de ser salvo por onde ele vai. Ele carrega uma sensação de pertencimento a Cristo que exala, que as pessoas veem isso nele, e ele testemunha desse Salvador em qualquer lugar onde ele está. O odre novo, ele ama estar num culto. Ama estar num culto, é o fominha, igual vocês, que já vieram 9 sessões. Ele ama estar num culto porque ele ama adorar a Deus. Ele ama estar com o corpo de Cristo, reunido para adorar a Deus. O odre novo tem a sua segurança em Cristo e nas promessas de Deus para a sua vida. O odre novo deseja profundamente viver os planos de Deus, mesmo não sabendo perfeitamente quais são esses planos e como esses planos vão acontecer. Isso é uma característica muito legal. Não sei como vai ser, mas vai ser. Não sei quando vai ser, mas uma hora vai ser. E isso nunca abandona o coração desse homem e dessa mulher. O odre novo, ele acredita que a bênção e a prosperidade são uma família unida em Cristo e disposta a servir a Jesus. O odre novo se quebranta facilmente na presença de Deus. Ele acredita que o Evangelho é a vida que Deus deu para ele e que tudo se cumpre na palavra de Jesus. O odre novo, ele vê pessoas vindo a Jesus pelo seu testemunho. Sabe aquela história? Nossa, você tem alguma coisa de diferente. Nossa, sua família tem alguma coisa de diferente. Nossa, eu nunca vi você reclamando da tua mulher. Eu nunca vi você enforcando o serviço. Eu nunca vi você se apropriando indevidamente como outros fazem. Eu nunca vi você tentando tirar vantagem de ninguém. Eu nunca vi você xingando ninguém. O que está acontecendo aí? O testemunho de Cristo atrai as pessoas. Tem muita gente por aí desesperada por ver Jesus. Desesperada por ver Jesus. Eles nem sabem, mas eles estão. Eles procuram Deus em tudo quanto é lugar. Em tudo quanto é lugar. Eles precisam ver Deus em você. Em você. O reino de Deus em você. O odre novo, ele ora por outras pessoas sempre que ele pode, em qualquer lugar, independente de contexto.
e o odre novo experimenta ser usado nos dons do Espírito. Óbvio, gente, são características para você poder balizar um pouquinho na prática o que eu quero te dizer. A verdade é que isso está sendo ministrado a nós de uma forma muito poderosa. E eu quero abrir um parênteses aqui para falar algo que eu tenho sentido no meu coração muito forte, no meu espírito muito forte. Deus está realmente estabelecendo um momento diferente. Um momento diferente. A gente tem ido por aí, conversado com pessoas. Eu tenho o privilégio de conhecer pastores de outras cidades. E o que está acontecendo é assim: Deus está levantando um exército verdadeiro. A pandemia espremeu um monte de gente, purificou um monte de gente, trouxe para mais perto de Jesus aqueles que já queriam estar perto de Jesus. E essas pessoas estão se levantando. Você está sentindo isso? Você consegue ver isso? E você crê nisso? Você crê e você deseja fazer parte disso? Amém. Em João 3, a palavra de Deus narra o encontro de Jesus com um homem chamado Nicodemos. Você pode ler depois, 3, do 1 ao 12. Nicodemos era um homem super respeitado. Ele era um mestre nas Escrituras. Ele era um mestre de mestres. Ele ensinava a respeito das Escrituras para outros rabinos que iam ensinar a respeito das Escrituras. Ele era um homem de Deus. As pessoas olhavam para ele e viam ele como referência. Ele tinha respostas para as pessoas. As pessoas queriam saber o que Deus pensava a respeito disso, ou o que Deus determinou a respeito disso. Eles procuravam quem? Nicodemos. E Nicodemos ouve a respeito de Jesus, não sei exatamente, mas ele afirma isso. Ele fala para Jesus que ele viu Jesus fazendo algumas coisas e que ele sabia que as coisas que Jesus estava fazendo só poderiam vir da autoridade de Deus. Então ele ficou sabendo, ou talvez presenciou como testemunha ocular algumas coisas que Jesus estava fazendo. Mas Jesus não representava aquilo que Nicodemos representava. Nicodemos representava o odre velho, uma religião baseada em regras, baseada em sacrifício, baseada em fardos, para que existisse então uma aprovação, uma limpeza, para então se apresentar diante de Deus. E ele sabia que Jesus não representava o mesmo que ele, porque a forma como Jesus se movia, e aquilo que Jesus ensinava, e aquilo que Jesus operava, não estava cabendo no odre dele. Então ele dá um jeito de se encontrar com Jesus. E a palavra de Deus diz que ele se encontra com Jesus à noite, escondido, né? Ele tinha que se esconder. E aí, diante de Jesus, ele pergunta algumas coisas. Ele fala assim: mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. E aí Jesus respondeu: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer o quê? Não. E aí Nicodemos pergunta: como assim? Como alguém pode nascer sendo velho? Ele ficou pensando: o que ele está falando? Como que eu vou voltar para o ventre da minha mãe, né? Nascer de novo? É claro, ele é um homem sábio, ele diz: é claro, não tem como eu entrar pela segunda vez no ventre da minha mãe e renascer. E aí Jesus respondeu, presta atenção: ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. O que nasce do Espírito com E maiúsculo, que é o Espírito Santo, é Espírito com E minúsculo, ou seja, é um Espírito conectado com aquele que é a fonte da vida verdadeira, que é a fonte da nova vida que vem do Espírito, que é o próprio Deus. E aí Jesus continua: não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo, porque o vento sopra onde quer.
você o escuta, mas não pode dizer de onde ele vem, nem para onde ele vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Eu imagino Nicodemos fritando. Ele assim, como assim? Como assim vento? Eu não consigo ver, eu não posso guardar, eu não posso dominar, eu não posso ler o vento. Eu não posso nem explicar o vento. Hoje a física consegue explicar um pouquinho o vento, zona de alta pressão, zona de baixa pressão. Mas ninguém explica. Quantos de nós às vezes estamos sentadinhos na varanda ou em algum lugar, está um meio quente, assim, de repente vem um arzinho, né? E você pensa assim, nossa, que bom esse ventinho. Não é bom? Mas ninguém sabe, ninguém explica de onde vem. Nicodemos está fritando. Meu Deus! E ele fala, como pode ser isso? Aí Jesus fala para ele, ué, você não é o mestre da lei? Não é você que tem as respostas? Você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Claro que Jesus não fez com essa ironia que eu estou fazendo aqui, né? Jesus deve ter falado isso com muito amor. É só para você entender o ponto. Aí Jesus continua dizendo, asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. O que Jesus está dizendo? Eu tenho ensinado vocês na língua de vocês. Eu tenho falado coisas que vocês conseguem entender. E ainda assim, vocês não estão crendo no nosso testemunho. E eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se eu lhe falar de coisas celestiais? E eu termino de ler esse versículo falando assim, Jesus fala comigo de coisas celestiais. Eu quero ouvir sobre as coisas celestiais. Nicodemos era um homem bom, era um homem exemplar, conhecia as Escrituras, mas ele precisava nascer de novo, da água e do Espírito, para então conseguir ver o reino de Deus e entender de alguma forma, ou simplesmente se render às coisas celestiais, às coisas que são espirituais. A confiança e a segurança de Nicodemos estavam em coisas que ele podia explicar, coisas que são terrenas, coisas palpáveis, coisas mensuráveis, coisas que são possíveis de se escrever e registrar. A confiança de Nicodemos estava na sua conduta e na sua posição, talvez, como mestre em Israel. E aquela ideia dele de ter que recomeçar, de ter que nascer de novo, de talvez ter que jogar fora muita coisa, é claro que não, mas jogar fora muita coisa do que ele sabia, para então começar a aprender tudo de novo. Aquilo não entrava no odre dele, aquilo não entrava na cabeça dele, ele não conseguia enxergar as coisas de uma perspectiva espiritual. E sabe o que mais dói no meu coração nesse texto? É que a gente não sabe se Nicodemos se converteu ou não. A gente não sabe. O texto continua, Jesus começa a falar da obra de Cristo, e é nesse capítulo que tem o versículo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, e Jesus vai, e a gente não sabe, Nicodemos, cadê você nessa história? Cadê? Uma conversa dessa. Uma conversa dessa. Mas Nicodemos não conseguia, de forma nenhuma, deixar o vinho novo entrar na mente, no coração e na vida dele. E eu sei que isso acontece com muitos de vocês aqui. Porque acontece comigo também. Eu penso, pô, Jesus, eu já estou na igreja há 20 anos, Jesus. Pô, Jesus, eu sou da equipe, eu sou do staff, Jesus. Pô, Jesus, eu sou facilitador de grupo pequeno. Pô, já estou aqui. Eu até oro pelas pessoas. Oh, Jesus, meu pai é crente, meu pai é pastor, meu pai me criou na igreja. Se não nascer de novo da água e do Espírito, não vai experimentar o reino dos céus. Não vai.
Não vai. Ninguém pode entrar no reino dos céus se não nascer na água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. É necessário que vocês nasçam de novo. É isso que diz a palavra. No capítulo seguinte, João 4. João conta a história de um outro encontro de Jesus, mas agora com uma mulher samaritana. Não tem o nome dela aqui. O nome dela não era samaritana, tá bom? O nome dela, a gente não sabe. Samaritana é o lugar de onde ela vinha, tá? É bom falar, né? Porque vai que alguém tá para ter bebê e vou colocar o nome da minha filha de Samaritana, que daí essa mulher teve encontro com Jesus. Mas Jesus, ele apresenta o reino dos céus para essa mulher. Claro que não da mesma forma, porque Jesus, na sua infinita sabedoria, sabia exatamente como falar com cada um. Ele apresenta o reino dos céus e a vida no Espírito para essa mulher. E Jesus usa mais uma vez a água para simbolizar o Espírito, dizendo que todos que beberem da água que Ele der, jamais terão sede, e que no seu interior estabeleceria-se uma fonte que jorra água para a vida eterna, ou seja, que a partir dele, outras pessoas receberiam também vida eterna. Jesus está mais uma vez aqui afirmando que a única possibilidade de salvação, de nós experimentarmos o reino dos céus, é proveniente dessa vida nova, é proveniente desse novo nascimento, é proveniente dessa conversão, dessa regeneração que acontece no Espírito Santo. Você pode ler depois, João capítulo 4, versículo 6 ao 24. Eu quero só destacar algumas frases que Jesus diz. Quando ele encontra com ela, ele diz: se você conhecesse o dom de Deus, e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele teria dado água viva. E a mulher samaritana também não consegue entender. Ela fala assim: tá, como que você vai me dar água? Você não tem balde, você não tem uma corda, o poço é fundo. Ela está tentando entender, está tentando conceber. E aí Jesus continua: quem beber dessa água que eu vou dar, não terá sede outra vez, mas, ao contrário, se tornará uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. E aí essa mulher diz: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, e nem precise mais voltar a tirar água daqui. Você percebe? Que ela está pensando assim: Jesus vai resolver a minha vida. Porque aquela mulher vivia num contexto de vergonha. Se você ler o texto com calma, você vai ver que ela está no poço ao meio-dia. Imagine você, um clima da Palestina, do Oriente Médio, solzão, trincando ao meio-dia, e você indo buscar água num poço, carregando talvez 2 baldes de, 5, 6 quilos cada um, para levar água até a sua casa. Essa mulher tinha vergonha de quem ela tinha se tornado. E Jesus fala a respeito dessa vergonha, uma vez que ela tenta entender o que Jesus está falando como a solução para a vergonha dela, a vergonha de ter que ir buscar água. Ela pensa: Jesus, então me dá dessa água aqui, porque eu não preciso mais voltar aqui no poço. Não preciso mais me expor, isso não precisa mais acontecer na minha vida, não preciso passar por essa dificuldade. E aí quando ela fala isso, Jesus fala: tá bom, então vai na tua casa e traz aqui o teu marido. E ela responde: não tenho marido. Aí o Espírito fala: é verdade, você já teve 5. É 5? Você já teve 5. E esse que você está juntada hoje não é teu marido. Aí a mulher: meu Deus, esse homem é um profeta, ele sabe quem eu sou, ele sabe quem eu sou. E tem uma coisa interessante aqui, mesmo ela olhando para Jesus e tentando satisfazer a necessidade própria, mesmo o desejo primário dela sendo assim: eu vou resolver o meu problema,
Jesus está olhando para ela com olhos de amor. E aí Jesus usa algo que machucava ela. Você imagina o quanto aquela mulher já tinha sofrido por tudo aquilo. A vergonha que era para ela, aquela situação diante da sociedade. Jesus usa a ferida dela para então ministrar aquilo que ela realmente precisava, que era a presença de Deus na vida dela. E aí Jesus diz: o que você acabou de dizer é verdade. E aí ela tenta falar para Jesus, ela descobriu que Jesus era um profeta. E ela fala assim: olha Jesus, os nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês judeus dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Ela tentou jogar uma religião ali, já que ela tinha descoberto que Jesus era profeta. E a gente tenta fazer isso, né? Você já se pegou pregando para Jesus? Porque o Senhor disse isso, Jesus. Porque eu quero explicar para Jesus, usando a palavra de Jesus, que eu não sou tão assim. Foi o que ela tentou fazer aqui. E aí Jesus declara: creia em mim, mulher. Creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nesse monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E Jesus acrescenta: são estes os adoradores que o Pai procura, porque Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Só que sabe o que acontece com a mulher samaritana? Diferente da história de Nicodemos, é que a gente sabe o que aconteceu com ela. Para a glória de Deus. Mesmo ela sendo uma mulher que tinha ideia da região, ela sabia a origem dela. Ela vivia em pecado, vivia em vergonha, ela tentava se esconder, mas quando ela percebe que é o próprio Deus, que é o Messias, ela fala assim: olha, uma hora vai vir um Messias, e o Messias vai explicar essas coisas para mim. E aí Jesus falou: eu sou o Messias. Eu sou o Messias. A hora que ela percebe que Jesus é o Messias, a palavra descreve aqui no versículo 28, que ela deixa o seu cântaro, ou seja, deixa o seu baldinho, o seu balde, e ela volta para dentro da cidade. Ela volta para encontrar com as pessoas das quais ela se escondia. E ela vai para essas pessoas e diz: olha, venham ver um homem que disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Ela está fazendo um convite para que outras pessoas venham ver o Cristo. Duas histórias parecidas, de um homem religioso, que não conseguiu se desfazer do odre velho para receber o vinho novo em um odre novo. E uma história de uma mulher que também tinha um odre velho, machucado talvez, mas que deixa, vou usar aqui uma analogia, tá? Ela deixa o cântaro, ela deixa o odre velho para trás. Porque Jesus tinha dado um novo para ela. E aí Jesus coloca nela essa fonte. Sabe a fonte que ele havia prometido? Essa fonte começou a jorrar dela, para que outros vissem. Ela corre para o meio da cidade que a julgava e começa a declarar: venham ver, é o Cristo. É o Cristo. É o Cristo. Ele está em mim. Ele colocou em mim uma fonte que nunca vai se esgotar. Ele colocou em mim a vida eterna. Ele colocou em mim o Espírito Santo. Ele colocou em mim vida de verdade. E é isso que o Senhor está derramando sobre nós. Deus está convidando você mais uma vez e mais uma vez para viver o novo, para viver essa nova vida que Ele tem, uma vida no Espírito, uma vida no Espírito, guiada pelo Espírito, sustentada pelo Espírito e movida pelo Espírito. Você deseja isso? Se você deseja isso, vamos orar juntos. Se coloca de pé no teu lugar, feche os teus olhos nesse momento.
e comece a conversar, comece a falar com o Senhor. Expressa a tua adoração nesse momento. Fala: Senhor, Senhor, ministra em mim, ministra em mim. Pai, eu deixo o meu cântaro, eu deixo o meu balde. Senhor, eu abro mão desse odre velho, Senhor, para que o Senhor costure um odre novo com as mãos do Teu Espírito, usando esse tecido que é o conhecimento. Senhor, eu quero Te conhecer mais. Senhor, eu quero Te conhecer mais. Eu quero saber mais ao Teu respeito. Fale para o Senhor: Senhor, conversa comigo sobre as coisas do céu. Conversa comigo sobre as coisas celestiais. Sim. Sabe, o vinho, ele tem uma outra característica. O vinho, para que ele seja extraído, ele precisa ser espremido, ele precisa ser esmagado. Então eu e você vamos passar por situações assim, onde nós nos sentimos esmagados pelo peso da glória de Deus, onde nós nos sentimos desafiados, pressionados, exortados para viver uma vida diferente, para tomar uma decisão diferente, para ir num caminho diferente. Mas creia e saiba que o Senhor permanece no controle de todas as coisas, e que isso vem para te provar, para te testar, para te depurar, para refinar a sua fé, para te tornar mais forte, para te tornar mais atento, para te tornar mais sábio. A glória de Deus tem vindo sobre você, a glória de Deus tem vindo sobre mim, a glória de Deus tem vindo sobre essa igreja, a glória de Deus tem vindo sobre nós. O Senhor quer derramar um vinho novo, Ele quer te encher de um vinho novo. Por isso nós precisamos apresentar ao Senhor um odre novo, disposto a receber aquilo que é novo do Senhor. Sim, Senhor, nós queremos, Pai. 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 Sim, nós dizemos amém para o Senhor. Dizemos amém para aquilo que o Senhor tem. Enche-nos, enche-nos do vinho novo. Enche-nos, Pai, enche-nos. Deus, não permita, eu oro essa oração, e sei que muitos dos meus irmãos e irmãs estão orando aqui. Não permita, Deus, que tudo aquilo que o Senhor está gerando dentro de mim seja boicotado por uma mentalidade fraca, seja boicotado por uma mente fraca. Não, Senhor, nós oramos: não permita que isso aconteça. Nós oramos e destruímos todos os argumentos e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos todo o pensamento cativo a Cristo, Nós destruímos agora argumentos e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo o pensamento a Cristo, para torná-lo obediente a Cristo. Sim, Jesus, sim, nós dizemos sim, sim, Senhor. Sim, Jesus. Sim, Jesus. Eu me prostro e me rendo. Algo novo fará. Eu me entrego em tuas mãos e ao teu cuidado. Não preciso entender pra confiar. Faz de mim teu. Quero te convidar mais uma vez, prestar atenção naquilo que o Senhor está te falando. Faz o que fazer. Quais são as características desse odre velho que precisa ser deixado para trás? Quais são? Tudo tu deste a mim. Quais são? Deus vivo. Fala para o Senhor. Faz de mim. O Senhor conhece o teu coração, mas a decisão de abandonar esse odre velho, a decisão de deixar esse cântaro, é sua. É sua. Lembre, nós olhamos para as Escrituras. Nicodemos sabia tudo, entre aspas, a respeito de Deus. E esse tudo que ele sabia
se tornou a sua prisão. Faz de mim teu vaso. Claro, não estou dizendo que você não tem que buscar conhecer mais de Deus, é claro que tem. Faz o que quer. Mas ao mesmo tempo, à mesma medida, é necessário que nós ouçamos do Espírito. Mas tudo Ouçamos do Espírito. Deus viu. E aquela mulher que sabia pouco, e até com o pouco que ela sabia, ela tenta impressionar Jesus. Ela vê uma oportunidade de resolver os problemas dela, e realmente era essa oportunidade. Mas quando Jesus se revela como Cristo, ela percebe que ela não precisa de mais nada, e ela se lança a viver essa vida como testemunha de Cristo, intensamente, 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 intensamente. Pelas dores, Sim, Jesus. vinho novo. Isso, deixa o Espírito falar. Sim, ouça o que o Espírito está ministrando no teu coração. Eu me provo.